Olá, é uma satisfação estar com vocês de novo. Para quem não me conhece, eu sou Ruth, de São José dos Campos, sou trabalhadora do Centro Espírita Seara de Luz e é com prazer que eu aceito o convite para falar com vocês um pouquinho e nesse momento tão especial, né, que nós estamos vivendo, que nós estamos às vésperas do Natal. E antes de nós começarmos mais uma preleção, eu gostaria de convidar vocês para juntos fazermos uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao nosso Mestre querido por todas as bênçãos, por todas as graças que ele nos concede diariamente, pelo dom da vida, pela sua misericórdia e pela sua infinita bondade, rogando a ele que esteja sempre conosco, sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos mostrando o caminho através dos seus mensageiros celestes, através dos amigos espirituais que nos acompanham e que seguem as suas orientações, os seus comandos e que nos permitem seguir o nosso caminho em segurança, sempre sob os seus olhos compassivos e amorosos. Sê conosco, Jesus. Estejam sempre conosco, amigos queridos, para que possamos seguir sempre o caminho reto, em busca do nosso crescimento, da nossa evolução, rumo ao reino de Deus. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um texto chamado Cartão de Natal. Foi ditado pela Meimei para o Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, no livro Antologia Mediúnica do Natal. E antes de começar a fazer a leitura e o comentário sobre esse tema, né, sobre esse texto, eu gostaria só de fazer uma recordação, né, de um comentário, vamos dizer assim, que os espíritos trouxeram para nós e sempre comentam quando nós falamos sobre a época do Natal, ou quando eles comentam conosco sobre a época do Natal, e quando eles nos contam que quando se aproximava a época da vinda do Cristo, do nascimento do Cristo, entre nós, a região toda, né, ali da Palestina, né, ali de Israel, de onde Jesus iria nascer, ela começou a ser envolvida em vibrações especiais, né? Começou a ser preparada para que o advento acontecesse, né? Para que a chegada de Jesus acontecesse da forma que ela deveria acontecer, né? Como havia sido programado pelas esferas superiores. Então, os espíritos nos contam que havia uma atmosfera diferente, é como se houvesse um perfume no ar, uma vibração diferente, mais sutil no ar, como se houvesse uma leveza na atmosfera daquela região e que as pessoas conseguiam, inclusive, sentir, e por isso elas ansiavam, né? Havia uma expectativa maior pela vinda do Cristo, como se elas soubessem que estava chegando a época
em que Jesus chegaria, em que o Cristo chegaria, o Messias, né, estava para chegar. Então havia sim uma ansiedade para isso, que vinha dessa atmosfera que estava sendo criada, preparada para a vinda do Messias. Então, dito isso, vamos ao nosso texto. Meimei começa esse texto, que é muito bonito, ele é um texto curto, mas é bem bonito. E ela começa dizendo assim: ao clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca no ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, quais se trouxessem uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Então, veja, a chegada dele novamente, né? Ou seja, a essa época, né, em que nós comemoramos, né, a vinda de Jesus, ela tem essa atmosfera especial. Então, como Meimei fala aqui, né? A música da esperança começa a tocar, né? E nós escutamos a voz de alguém que nos busca, né? No fundo da alma, como se fosse uma harpa de ternura escondida no nosso peito. E que essa harpa, essa vibração, né? Esse sentimento, essa esperança que vibra no nosso coração, é o amigo fiel que volta, né? É Jesus. Ainda que não quisesse lembrar-lhes ia hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai, ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. É uma época em que a gente rememora, né, em que a gente lembra da nossa infância, das nossas fases, né, do nosso crescimento, das pessoas que passaram pela nossa vida desde lá do comecinho da nossa infância, passando pela época da escola e pelos amigos que nós conquistamos, pessoas que passaram pela nossa vida, pessoas que permaneceram pela nossa vida e que estão na nossa memória e no nosso coração. Contemplas a rua onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória de Jesus. Entretanto, vergas-te ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalhos aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Então, veja, quando Jesus se faz presente, quando ele se manifesta dentro do nosso coração, além das boas lembranças, além daquela presença amorosa na nossa vida, daquelas pessoas que passaram pela nossa vida, ele nos convoca, de certa forma, né, a lembrar dessas pessoas necessitadas, e ele fala no nosso íntimo dessas pessoas que precisam do auxílio, né, das pessoas que sofrem, que precisam do agasalho, do alimento, da consolação. E essas pessoas precisam de nós. Então, ele nos chama a atenção para essas pessoas. Ele nos alerta para a necessidade de olharmos para essas pessoas. E aí o Meimei continua dizendo: não hesites, ouve-lhe a petição e faz algo. Ou seja,
Não hesite com relação a essa convocação, né? Ouve a petição do Cristo e faça algo. Sorri de novo para os que te ofenderam. Abençoa os que lhe feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega 1 minuto de reconforto ao doente. Ou seja, usa um pouco do seu tempo, né, aos doentes. Hoje em dia nós corremos tanto, né, a nossa vida é tão acelerada que muitas vezes nós não temos tempo para olhar para aqueles que necessitam de nós. E quando a gente fala em doentes, a gente nem sempre precisa falar sobre os doentes do corpo, né? Hoje a saúde mental é uma questão que está sendo tratada e é uma preocupação, né, para todos nós, para todos os agentes, inclusive de saúde, né? Então, todos temos as nossas dores, os nossos pesares. Então, olhar para o nosso irmão que passa por uma dificuldade, que passa por uma enfermidade, né? Que, ainda que não seja física, também é um ato de caridade, também faz parte dessa convocação que Jesus faz para nós, né? E ele fala ainda de oferecer numa fatia de bolo aos que oram sozinhos. O que ele quer dizer com isso, né? O que significa oferecer uma fatia de bolo? Normalmente, quando a gente faz um bolo para comer junto, né? Você faz um bolo e oferece para alguém para comer com você, né? Então, quando ele fala nisso, oferece numa fatia de bolo aos que oram juntos sob as ruínas e pontes abandonadas, né? Oferece o seu tempo, oferece o seu carinho, né? Atenção para essas pessoas, né? Aqueles que estão em situação de rua, ou aquelas pessoas solitárias que estão abandonadas, e não necessariamente embaixo de pontes, pode ser o seu vizinho do lado, né? Que vive sozinho, né? Que não recebe visita, que precisa de auxílio muitas vezes, que tem uma vida solitária e que precisa desse pedaço de bolo, né? Ainda que seja figurado, mas que você pode oferecer para ele. Estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Olha que coisa, né? Aquelas pessoas que estão em fase terminal, que estão já sem esperança, né? Que estão próximas à morte, próximas ao momento do desencarne. O lençol macio é o conforto, é o consolo, é o apoio, é o segurar na mão, é o estar do lado, né? É ser a presença do lado dessa pessoa, né? Trazendo segurança, trazendo carinho, né? Trazendo um acolhimento para esse momento difícil. Então, veja que as coisas que aparentemente aqui são colocadas como coisas materiais, elas são basicamente figuradas, porque elas podem ser, sim, o lençol, podem ser, sim, o farnel, o pedaço de bolo, mas elas podem ser transformadas ou podem ser entendidas também como outras coisas, né? Como coisas imateriais, como ações, como sentimentos, né? Como atos amorosos, como atos caridosos, misericordiosos para pessoas que estão em necessidade, pessoas que estão em dificuldades e que precisam de algum tipo de auxílio que nem sempre é o auxílio material, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em pessoas necessitadas, quando a gente pensa em fazer caridade, a primeira coisa que a gente pensa, eu vou ver se eu tenho alguma coisa no armário para doar. Eu vou ver se na minha despensa eu tenho alimento para doar. Se eu tenho sapato para doar.
a gente ainda é muito materialista, né? Nós vivemos ainda muito ligados à matéria. Quando a gente pensa em auxílio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é material. Ou é roupa, sapato, comida ou é dinheiro, né? Raramente a gente pensa, vou fazer caridade, eu vou a um asilo, sentar do lado de um idoso e ouvir as histórias que ele tem para me contar. Ou eu vou a um orfanato e vou brincar com crianças. Ou eu vou a um hospital para confortar pessoas que estão enfermas e que estão internadas há muito tempo, que não recebem visitas, né? Então, quando ele fala que do lençol macio, quando ele fala do farnel, quando ele fala da necessidade de entrega de conforto, ele está falando, ele não, na verdade é ela, né, que é a Meimei, ela está falando de várias formas de manifestação do amor, do perdão, do consolo, né, da solidariedade e da fraternidade. E ele continua assim: cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Aqui é o único momento em que ele fala em dinheiro, né? Então, assim, cede uma pequenina parte. Veja que não é para, ele não diz para você despender de tudo que você tem. Uma pequenina parte da sua bolsa ao auxílio de uma mãe fatigada, né? Que tem um filhinho que está sofrendo, né? Que está enlanguecido de fome, né? Que ele está desfalecido de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida, que é isso que a gente acabou de falar agora. Quer dizer, vá a um orfanato ou um hospital onde tem uma criança que esteja internada e que não receba visitas, que foi abandonada pelos pais, né, que não tem acolhimento, que esteja até numa família, que seja uma família desestruturada e que não dê atenção necessária para a criança, né? Uma criança esquecida, seja que tipo for de esquecimento. Então veja quantas oportunidades que ele nos sugere, né? Jesus vem para nos lembrar de tudo isso, né? A cada ano, né, quando nós pensamos no Natal, em vez de pensarmos só na festa, no presente, né, na troca de presentes, na ceia, o que, que vai comer, o que, que não vai comer, qual vai ser a sobremesa, e o que eu vou comprar para quem, o cartão, as mensagens, que hoje em dia são todas eletrônicas, né? A gente tem que pensar no significado do Natal, né? Por que, que Jesus veio para nós? Né? Por que, que ele se fez homem, né? Encarnado na matéria? Qual era o propósito? Era criar uma tradição de troca de presentes e ceia de Natal? Não. Né? Ele veio para nos inspirar a fazer tudo isso. E aí o texto, a mensagem continua. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele, com todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Veja, ele está dizendo o seguinte, que não importa se nós fazemos isso só na época do Natal, né? Porque na época do Natal tem aquelas campanhas de sacolinhas, né? Quem é que não conhece as sacolinhas para as crianças, né?
tem as cestas básicas que são diferenciadas, que são as cestas de Natal, né, que são as festividades para as famílias carentes, né, para aquelas casas, aquelas instituições que atendem pessoas carentes, acabam fazendo uma cesta diferente ou uma celebração diferente, um almoço, um café da manhã, alguma coisa diferente para essas famílias, né? Nessa época do ano, as pessoas ficam mais generosas, não é assim? Então, ela tá falando assim, não importa, né, se nós dissermos que nós cultivamos essa bondade, né? Ou seja, que nós fazemos isso só quando é Natal, né? Porque ainda que a gente faça só quando é Natal, é melhor a gente fazer uma vez ao ano do que não fazer nenhuma vez. E aí ela fala assim: comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas. Veja, ela não está falando nem de dias, né? Ou um dia, ou alguns dias. Ela está falando horas. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, ou seja, de vez em quando, né? Que não seja frequente. Mas mesmo assim, nós aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele, a nos ligarmos a Ele. Por quê? Porque quando nós agimos da forma que Ele nos ensinou, ou seja, pensando no bem, falando no bem, agindo no bem, né? Que significa a prática do amor que ele trouxe e que ele nos ensinou, né? Isso nos aproxima dele, ele faz com que nós estejamos com ele, né? Quando nós estamos buscando nos inspirarmos, né, nas lições que ele nos trouxe, nós nos aproximamos dele. Então, aqui está falando que nós aprenderemos pouco a pouco a estar com ele com todos os instantes, tanto quanto ele permanece conosco. Porque, na verdade, quando muitas vezes nós achamos, né, que Deus nos esqueceu ou que nós fomos abandonados, né, pela divindade ou pela sorte, enfim, nós já sabemos que isso não existe, né? Mas de vez em quando passa pelo nosso pensamento algumas coisas parecidas com isso. A gente dá vamos dizer assim, umas escorregadas de vez em quando e esses pensamentos ainda passam pela nossa cabeça. Na verdade, somos nós que nos distanciamos deles, né? Nós já aprendemos isso. Então, ele está falando aqui que a gente vai aprender a estar com ele tanto quanto ele permanece conosco. Então, essa conexão, ela se intensifica de forma que nós estejamos com ele, tanto quanto ele conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Então, nós estaremos com ele, tanto quanto ele está conosco, cuidando de nós, né? Estando no nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Então, de toda essa mensagem, né, que Meimei trouxe para a gente, o que ela quer dizer? Que através do exemplo do Cristo, através do chamamento que Jesus faz para nós, né, nós nos aproximamos dele. E que ainda que seja uma vez por ano, ainda que seja só no Natal, esse movimento é válido. E ele deve ser alimentado, porque a partir do exercício, né? A partir do exercício a gente vai se aprimorando, a gente vai se acostumando e da prática, né? Vem o aprimoramento. E daqui a pouco isso vai virar uma constante na nossa vida. Então nós vamos estar a cada instante lembrando, né? Desses
conselhos, lembrando dessas mensagens que ele nos encaminha, desses chamamentos que ele nos faz, e nós estaremos mais aptos, né, a buscar os nossos irmãos mais necessitados, aqueles que precisam do nosso auxílio, né? Ao mesmo passo que nós estaremos também mais conscientes de que nós também precisamos do auxílio do Cristo e que poderemos buscar o auxílio dele, porque saberemos que ele está conosco sempre, independente da época, independente de ser Natal, independente de ser o dia que for. Ele veio para estar conosco e ele disse com todas as letras que ele estaria conosco até o final dos tempos e que ele não nos deixaria jamais. Então, essa é a mensagem mais importante que nós temos que lembrar, que o Cristo está conosco e vai continuar conosco, e que cabe a nós trabalharmos os nossos pensamentos, os nossos atos, para que nós nos mantenhamos junto a Ele, para que nós estejamos nele como Ele está em nós, de acordo com o exercício do amor e da caridade que Ele nos ensinou. Essa é a mensagem que Meimei traz para nós através desse texto tão bonito que ela ditou para o nosso querido Chico. Eu desejo a todos vocês um Natal muito abençoado, cheio de amor, cheio de luz, de fraternidade, que o Cristo esteja com todos vocês, se faça presente no coração de cada um e que essa presença permaneça durante todo o ano de 2026 e por muito mais tempo. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva no seu amor, na sua misericórdia e nos faça cada dia melhor, cada dia mais fortalecidos no propósito de crescimento e de amor ao próximo e a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.